nós temos que compreender que nós, em todos os momentos, nós somos chamados a superar os nossos limites. A palavra superação, superação ou ação superior, ela demonstra aquilo que nós precisamos fazer diariamente por nós mesmos, mediante as circunstâncias, para superar os nossos limites. Nossa vida, desde pequenininho, se você perceber, eu estava vendo meu sobrinho ali atrás, o Davizinho, e eu não contenho, irmãos, eu vejo aquela coisinha fofinha, bochechinha clarinha, aquele olho azulzinho, mas assim, eu estava vendo ele lá, eu lembro quando ele era pequenininho, ele tentando fazer, eu segurava ele no colo, minha irmã morava em Campinas, e ele ficava se forçando assim para trás, sabe, assim, era impressionante o desespero dele para querer se firmar. E se eu pudesse, eu converso um pouquinho com ele em BBBs, é uma linguagem minha e dele, assim, né, então eu chego, troco uma ideia com ele, muita gente não entende, mas eu sei o que ele quer dizer, mas assim, naquele dia ele ainda não sabia falar essa linguagem, mas se eu pudesse, se ele pudesse falar, eu falaria assim, por que eu não ando, você anda? Por que você está aí sentado e eu não sento? Por que eu tenho que ficar deitado nesse carrinho aqui? Porque esse tamanho era o desespero dele em querer andar. Então, assim, tamanho era o desespero dele em querer, assim, sabe, assim, ficar duro, assim, ele ficava duro. Aí a gente colocava ele para deitar, ele queria fazer a força, assim. Era engraçado, irmãos, era engraçado. Daqui a pouco, eu voltei lá, não, eles vieram para cá e já estavam engatinhando, segurando as coisas e tal. Eu falei, volte, velho, que rápido. Agora ele corre para tudo quanto é lugar. Ele vai lá na minha casa e entra dentro da estante. E aí, assim, é engraçado, ele já tá. E é impressionante como esse bebê, ou como os bebês, eles não têm noção, não é verdade? Sim, eles não têm noção do que significa a palavra superação. Tem? Receberam um estudo, assim, dentro da barriga da mãe, onde o médico vai lá e coloca lá dentro, na frente do umbigo, leia isso. Você vai ficar durinho, com 6 meses, com 7 meses você vai engatinhar. Um manual do bebê, né? Ou quando nasce Não tem. Como isso é do DNA do ser humano, é impressionante como Deus coloca no nosso DNA a superação. O nenê não contente em ficar deitado com aquele monte de bichinho andando e ele só vendo, e todo mundo andando do lado dele, ai que bonitinho, ele começa a querer se superar, peraí, eu vou ficar aqui nesse berço, está tirando? Eu vim ao mundo para ficar deitado, e começa a querer levantar, começa a querer pegar os bichinhos, não, velho, eu vou, e aí de repente ele cai uma vez do berço, cai umas 2 vezes. É impressionante como os bebês, eles são provas de que Deus colocou isso no nosso DNA, cara. Eles querem, eles vão, e eles não contentes em só se levantar do berço, aí a mãe vai lá e coloca uma barreira enorme, né? Ou prende o molequinho no chiqueirinho, e fala, peraí, eu não sou porco para ficar em chiqueirinho. E ele começa a querer pular o chiqueirinho, ele vai lá e até que ele consegue pular o chiqueirinho. Aí coloca ele no andador de rodinha, eu falo, peraí, esses grandão não estão andando com rodinha, tá me tirando? E aí ele começa a querer andar sem rodinha, pendurando, engatinhando, e vai, e se supera. Supera as expectativas de pais, tem uns que nascem que andam com 11, outros com 10. É impressionante como as crianças, elas se superam. Elas superam as expectativas dos outros, e elas superam os seus próprios limites. Só que a gente vai crescendo e a gente começa a superar. Aí o ser humano, ele cresce, ele chega na fase da adolescência, ele supera as espinhas, alguns nem tanto. Né, eles superam a magreza, porque vai virando uma vareta, assim, né? Eu mesmo, irmãos, eu tenho que saudade que eu tenho dos outros me zoar de vareta, porque agora os caras me chamam de bola. Melhor ser vareta do que bola, irmãos, porque vareta você ainda demora para engordar, agora bola para emagrecer, meu Deus. Mas a gente vai superando, só que parece que a palavra superação, com o passar do tempo, ela vai se enfraquecendo, e o DNA vai dando espaço ao nosso psique de desistência, vai dando espaço para as nossas desistências humanas. E aquilo que a gente estava acostumado a superar, a gente deixa de superar e começa a nos paralisar. E aí as pessoas, elas começam a se acostumar com a desistência nas suas vidas, ou com o não enfrentamento dos seus limites, das suas fronteiras, dos seus problemas. Mas a gente vai vendo que as pessoas, elas vão se acostumando com a palavra desistência e apagando a palavra superação de suas vidas. E isso vai se tornando comum na vida do homem. E o homem deixa de usufruir o seu 100%, o seu 110%, o seu 200% do seu potencial.
Eu olho para jovens aí fora e eu gosto muito de me relacionar, eu gosto muito de fazer novas amizades, eu amo pessoas. Aprendi isso, não era uma coisa assim nata, por mais que pareça. Hoje as pessoas, você não tem timidez, eu era tímido. E eu tinha muita dificuldade de me relacionar pelo meu temperamento melancólico, porque o melancólico ele tem medo de se expor, né? Porque ele tem medo de ser ferido. Então ele tem medo de ser tirado, ele tem medo dos outros fazer piadinha, ele tem medo de um monte de série de coisas e ele deixa de se relacionar. O meu sanguíneo pulsava para gritar, para falar, só que o meu melancólico chorava. E aí eu ficava naquela e eu era paralisado. Mas quando eu compreendi o meu chamado em Deus, eu tive que desenvolver essa área na minha vida e matar o meu temperamento. E aí eu comecei a buscar isso, comecei a querer me relacionar. E aí eu comecei a ver uma série de jovens, irmãos, com potencial, muito mais potencial do que eu. Eu falava, cara, se eu sou líder, e as pessoas falam que eu sou um líder de excelência e tudo mais, o pastor me elogia, esse cara aqui vai ser 10 vezes melhor do que eu, olha o potencial desse cara. Olha como ele é inteligente. Às vezes eu chego falando para a Michelle, amor, é ou não é, amor? Como eu cheguei, conheci um cara hoje, amor, que se esse cara for para a igreja, ele vai arrebentar. Porque eu aprendi a olhar o futuro. Eu aprendi a ver esse cara usando o 100% do potencial dele. Só que, de repente, a gente olha para a vida do cara, cara, mas eu estou lá, no mesmo serviço. Minha família está toda destruída. Eu não consigo, esse negócio de ir para a igreja não é para mim, cara, eu acho que eu não vou parar de ir para a balada, eu não vou conseguir largar o vício do cigarro, o vício das drogas, não, cara, deixa quando eu ficar velhinho. E as pessoas, elas têm esse diálogo de derrotado, pessoas que não conseguem superar os seus limites, e aí eu vejo um monte de potencial paralisado, e eu começo a ficar louco, eu falo assim, meu Deus, eu quero esse cara para a igreja, eu quero. Tem alguns caras aqui que eu trouxe do Gil aqui, que eu fiz convite, e quando eu vi esses caras lutando lá, quando eu vi esses caras conversando, vi um equilibrado lá, fui lá, vi um cara, olha que eu vi esse cara lutando lá, se esforçando, fazendo 5 treinos, fazendo faculdade, equilibrado, os caras tudo zoando, ele lá determinado, focado, eu olhei para esse cara e pensei, velho, esse cara vai ser um líder de célula de excelência, esse cara tem chamado. E fui lá e falei assim, ele até fica bravo, tanto que eu falo que eu amo ele, porque eu amo ele de verdade, eu acredito no potencial dele. Aí eu vi outro lá conversando, fazendo piadinha, todo fanfarrão, cheguei lá e falei assim, então, negão, é você? E falei assim, então vamos lá, então, você vai ser, né? E fui indo lá, eu me inspiro muito em Jesus, você está pescando, como você pesca, hein? Você é um pescador, hein? Porque Jesus fazia isso com os caras, ele olhava, via lá Pedrão, cara, quem é o melhor pescador aqui? Eu imagino Jesus chegando na praia, ou é o Pedro pesca só lambari, pacu, cupim, cupim. Eu peguei vocês acham que eu errei? Então, pegando lá... E pegando lá os peixes, Jesus falou assim, esse cara que é o bambambam da pescaria, então vem cá, Pedrão, agora você vai ser pescador de homem, porque Jesus viu o potencial dos caras. Quem que é o melhor médico aqui? Quem que é o melhor doutor? É Lucas, eu fiquei sabendo que ele é fera, então vem cá, Lucão, seguinte, você estudou lá 5 anos, né? Você fez isso, você fez doutorado, pós, e um monte de não sei o que aí, então é o seguinte, agora você vai ser auxiliar do médico dos médicos. Jesus viu o potencial e falou, me segue. Eu me inspiro em Jesus. E aí eu chego nas pessoas, eu olho um monte de gente, cara, eu vejo umas pessoas escrevendo no Twitter, meninas maravilhosas, assim, com potencial, inteligência. Eu falo assim, o que você está parado e que você não está com uma multidão atrás de você, te seguindo, não porque você é menina, mas porque você tem potencial para conduzir essas meninas à salvação? O que aconteceu que a sua célula não está bombando ainda? O que aconteceu que a sua vida está enroscada? O que aconteceu que você vive depressiva? Eu não consigo compreender, eu começo a ficar louco. E essa palavra pulou diante dos meus olhos e falou assim, não dá mais. Esses jovens têm que superar os seus limites, porque a palavra da semana passada foi o quê? Qual é o seu valor? E o seu valor você entendeu que é muito valioso, você vale sangue, você é valioso, você é valiosa. Se você compreendeu qual é o seu valor, agora é hora de superar os seus limites. O convite de Jesus a você, a essa noite, é para que você saia da sua zona de conforto e supere os seus limites. Qual é o potencial que está dentro de você? Eu conheço uma galera aí na balada. Eu fui entrevistar o Jim ontem para a cobertura da legitimação, para passar no programa, e o Jim falou um negócio, foi engraçado, ele chegou e falou assim, eu sei que vocês devem estar assustados vendo essa entrevista,
que eu sei que vocês viram, né, conversando com os amigos dele da balada, né? Então, assim, eu sei que vocês estão vendo eu aqui falando de Deus, né, e via eu antes falando, dando entrevista lá para Vaca Louca, para não sei o quê. E eu fiquei imaginando, cara, esse cara vai trazer um monte de gente para Jesus, em nome de Jesus. E eu fiquei vendo ontem, fiquei analisando, cara, esse cara e em tantos outros. As pessoas chegam na minha célula, elas não entendem, mas esse cara está me tirando, está falando isso por clichê, sei lá o que ele está pensando da vida dele. Não é, eu vejo o futuro, eu vejo o talento, eu vejo o potencial das pessoas, eu vejo caras cabisbaixos. Meu, você não pode ficar cabisbaixo, você entende? Eu não sei se eu recebi um olhar raio-x do super-herói Deus, eu não sei se eu recebi alguma coisa, mas eu quero que vocês tenham isso para a vida de vocês, e nessa noite, em nome de Deus, vocês vão ter. Se foi algo espiritual que Deus colocou um óculos 3D aqui, não interessa, vocês vão receber isso para a vida de vocês, porque vocês são o potencial dessa igreja. A palavra de Deus diz: jovens, eu vos escolhi porque vós sois fortes, vocês estão preparados para pisar na cabeça do diabo, e impedir que uma multidão de jovens vão para o inferno, impedir que aquela avenida fique cheia de pessoas bêbadas, cheirando cocaína em cima dos seus carros, saindo lá, perdendo a sua virgindade, sendo molestadas. Sabe, Deus escolheu vocês, e vocês precisam superar esses limites, qualquer que for ele. Eu não posso me contentar com uma juventude que não consegue extrair 100% do seu potencial. Não consigo acreditar que Deus tem para vocês uma vida. Eu vou na igreja, eu até dou meu dízimo, consegui dar minha oferta, mas eu não consigo parar de catar aquele gatinho. Eu não resisto àquele corpo trincado. Eu não resisto ao meu ex-namorado. Eu não resisto a não ficar num quarto depressiva porque alguém falou alguma coisa de mim, ou porque eu imagino que essa pessoa falou de mim. Não consigo acreditar que Deus tem isso para nós. Porque Deus escolheu você para superar os limites que são seus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Charles Swindoll, um renomado escritor religioso, ele descreve o significado de superação em uma outra palavra que se chama atitude. E ele diz assim em um dos seus livros: quanto mais velho percebo estar, mais me dou conta do impacto da atitude em minha vida. Para mim, a atitude é mais importante que o passado, é mais importante que a educação, é mais importante que o dinheiro, é mais importante que as circunstâncias, que os fracassos, que os meus êxitos. É mais importante do que as pessoas pensam ou deixam de pensar. A atitude é mais importante do que a aparência, do que qualquer talento ou habilidade. Porque a atitude pode construir ou destruir uma organização, uma igreja ou um lugar. O extraordinário é que nós próprios escolhemos cada dia a atitude que teremos. Está nas nossas mãos. Não podemos mudar o nosso passado e não podemos mudar as pessoas que atuem de certas maneiras. Não podemos mudar o inevitável, mas a única coisa que podemos fazer é tocar a única corda que possuímos, e essa corda se chama atitude. Superação é atitude. Superação é poder fazer acontecer com as ferramentas que nós temos nas nossas mãos. Superação é trabalhar da melhor forma possível, independente do que pensem ou falem. Superação é irmos além do que os outros acham que nós somos capazes. Superação é permitir que Deus dirija os nossos passos. Superação é fazer com que eu pense diferente daquilo que eu fui conduzido a fazer. Eu achei magnífico isso que Charles Swindoll escreveu, porque muitas vezes nós buscamos tantas respostas para a nossa vida, para a transformação de conceitos, de comportamentos destrutivos. Nós procuramos e nós lemos, e as pessoas vão lá e pecam. É engraçado como que as pessoas são hipócritas. Elas vão lá, erram, e vão lá no Facebook e colocam: porque a graça do Senhor e a misericórdia se renovam a cada manhã. Não que isso esteja errado, porque é a palavra de Deus, afinal de contas, mas elas se esquecem de buscar respostas delas. A minha atitude para mudar o meu erro. O que eu preciso fazer para não cair mais? O que eu preciso fazer para não errar mais? Só que elas romantizam tudo e se esquecem de ter uma atitude correta, de mudar a história das suas vidas e de superarem os seus limites. Jovens estão paralisados, homens e mulheres estão aí capengando em suas vidas, seja sentimental, profissional, seja financeira,